Fala, meus amigos! Segundo episódio do Imersão Cast. Agora a gente tem uma novidade. A gente tá aqui com o Júnior e com o Thiago. O Júnior, falei certo? Falei, né? Certo, Tá lá Edmilson, do meu contato tá Júnior. Como é assim? Júnior. Os meninos, né, estão no ramo aí de locação e eles estão inovando, estão trazendo cursos, né, para os locadores. A gente vai falar hoje. Vocês estão lançando aqui na Imersão uma plataforma de profissionalização para locadores, né? Explica mais pra gente sobre isso. Isso, eu sou o Júnior, né, do Original Locações. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu já estive nas edições anteriores, estou sempre presente no Imersão, é um evento que assim a gente gosta, que a gente acredita bastante. E eu estou aqui junto com o Thiago. O Thiago, ele teve uma ideia de desenvolver uma plataforma de formação para profissionais do mercado de locação. Não só mecânicos, mas a gente começou ali pelas principais dores. A Original Locações, nossa empresa, era uma apoiadora, ela disponibilizou espaço, disponibilizou o que a gente tem de conhecimento hoje para a formação de profissionais, e a gente juntos ali nós desenvolvemos alguns cursos, tá? É uma plataforma 100% online, onde a gente oferece cursos de formação técnica e cursos de formação de profissionais diversos. Hoje nós temos formação técnica e vendedores, né? É uma plataforma que foi desenvolvida voltada para o locador de máquinas. Então ela foi criada dentro de uma locadora, né? Nós utilizamos ali o conhecimento de locação, de formação de profissionais. Hoje a Original é uma empresa que tem mais de 130 profissionais. Então a gente tem hoje já uma estrutura para formação. A gente sabe que o locador, na grande maioria, tem muita dificuldade disso, né? Hoje não se encontra esse profissional disponível no mercado, e os cursos disponíveis, que é o Senai e outras instituições de formação, elas não têm curso voltado para locador. Então, quando o profissional vai lá, ele chega lá, ele não tem uma conexão, ele não se conecta com o conteúdo. O conteúdo é muito generalizado, a parte que toca ao profissional é uma parte muito pequena. E daí a gente viu uma necessidade, viu uma dor. O Thiago, né, ele vai contar um pouco da história dele aí também. Ele trouxe para a gente essa ideia, a gente apoiou ele, e aí foi desenvolvida a TS Educa, que hoje já é uma empresa que já tem bastante conteúdo. A gente já utilizou esse conteúdo dentro da nossa empresa, foi validado. Hoje nossos profissionais já são formados e qualificados através dessa plataforma. E a nossa ideia é realmente vir e trazer essa solução que o mercado não tinha até então. Nós somos hoje pioneiros com esse produto, né, com essa solução, e a gente está com uma expectativa muito grande aí de realmente conseguir mostrar para esse público do Imersão a solução, né, que é a grande solução, que é a TS Educa. E são cursos para os funcionários, para os proprietários, para os gerentes. Me fala um pouquinho, mas conta antes, né, da história, como foi aí para vocês Boa criarem o tarde, curso. obrigado, viu, pela oportunidade. Um prazer imenso estar aqui. A gente está muito empolgado, alegria enorme de estar participando do nosso lançamento do nosso produto aqui nessa feira que é tão grande, né, por meio do rental, né? A gente chegou numa conversa, né, que a gente estava tendo, no caso, eu e o Júnior e a Bárbara, né? A gente estava falando sobre as dificuldades no mercado, tentando entender um pouco, né? E eu sou do mercado de TI tem muitos anos, né? E o mercado de TI, ele é bastante avançado com essa questão de curso, de formação de profissionais. E principalmente até antes da pandemia, a gente já tinha um hábito dessa formação à distância. E é uma coisa que funciona muito bem, né? A gente sabe que existe um pouco de resistência de algumas pessoas, mas a verdade é que o curso presencial, o curso EAD é a mesma dificuldade, depende do aluno, né? Dele estar ali se dedicando, dele também correr atrás do ensino. Mas a questão de material tem muitos ganhos, né? A flexibilidade, né? O O tempo, né, que tempo a de fazer, né? pessoa. Então a gente discutindo, trocando essas figurinhas, né? Aí o Júnior expôs um pouco das dores deles lá. Vocês se conheceram na faculdade? Você também Então, também é TI, né? Não, eu sou de engenharia civil. Ah, você é de engenharia, é É, verdade. na verdade, o Júnior ele é meu cunhado, eu sou casado Ah, com a irmã dele. é, entendi. Agora tudo fez sentido. fechou. Ah, Eu sou casado com a irmã dele, aí, por parte de uma conversa informal, a gente começou a falar, falei assim, cara, a gente tem uma oportunidade aí de uhum, mudar o mercado, né? E certo. a gente nasceu desse propósito, a gente querer poder mudar no mercado, poder trazer atualizações, né? Que hoje o mercado rental a gente vê muito desenvolvimento, principalmente da parte dos maquinários, você vê todos os fornecedores bastante engajados em tecnologia, mas a gente está sentindo um pouco mais defasada a parte de pessoas. Então a Perfeito. gente queria trazer isso, formar as pessoas, valorizar os colaboradores das locadoras. Então quando a gente trouxe isso,
Aí o Júnior e a Bárbara apadrinharam a ideia, né? Falaram assim, não, aqui você tem um laboratório, aqui a gente tem um locador, tem um laboratório, a gente vamos dar o start inicial. E aí, complementando um pouco da sua pergunta, a ideia partiu exatamente da questão de tempo. O Júnior já tinha se colocado para a gente, por exemplo, assim, as fábricas, elas têm os custos dela, né? Mas assim, normalmente são concentradas em São Paulo, e as locadoras que não são de São Paulo. Uma outra dor também. Muitos colaboradores não querem ir. Ele fala assim, poxa, cara, mas eu já trabalho ali de 8 às 17. Normalmente o locador ainda é mais cedo, né? Que Sim. acompanha o horário de obra. A partir de 7 horas eu já estou aí. Então, assim, não, para mim fazer um curso à noite é um pouco pesado. Eu fico ausente da minha família. Às vezes a pessoa sozinha com o filho. Então, tinha essa dificuldade, e a dificuldade que já é sentida em outros mercados. Sim, verdade. Então, a gente conversou um pouco, a gente pensou assim, em fazer um curso, a ideia do curso, ele é um curso bastante completo. Se você pegar o final da trilha ali, que dá muitas horas no final, mas a gente fez ele bastante modular. Qual que é a ideia? Se o cara não tiver disponibilidade ali, às vezes, né, com a correria, hoje em dia a vida de todo mundo está muito corrida, mas se ele Sim. puder sentar ali e ver um vídeo de 17 minutos, ele já fez um pedaço da trilha. Porque às vezes tem dia que a gente tá mais cansado também, às vezes tem dia que a gente, às vezes, tá absorvendo melhor o conteúdo, a gente consegue sentar um tempinho e ficar assim, não, hoje dá pra ficar aqui umas meia hora, uma hora, que hoje eu tô assim, a mil, hoje tá tudo. Mas tem dia que a gente tá pior, não é? E, É normal Thiago, do é ser muito humano. interessante, né, quando você desenvolve um produto para um público específico, porque você conhece a linguagem desse público. E como vocês trabalham juntos e você, né, trabalha diretamente, você tem 4 unidades, né, a sua 4 empresa? unidades, é. Então, você já tem muita gente, eles são 130? Agora eu falei É, certo, né? 130. Agora eu falei, ó, agora eu vi certo, tá, Júnior? Tá. Confundi, troquei a profissão do pessoal Não, aqui. tá bom, tranquilo. E, então, assim, quando você desenvolve um produto especificamente para um grupo, dentro do lugar onde eles trabalham, com certeza você consegue atingir de uma forma mais rápida e mais eficaz É. essa gama de pessoas, né? Eu acho que assim, esse curso ele não poderia vir de um outro lugar que não fosse dentro de uma locadora, tá? O mercado de locação ele é um mercado muito nichado, ele é um mercado muito específico. Então, assim, teria que partir, dificilmente isso viria de uma instituição tradicional de ensino, dificilmente isso viria do Senai. Então, isso partiu de uma dor nossa, que, assim, certamente é uma dor de todos os locadores. Nenhum locador hoje fala, tá fácil mão de obra, tá fácil formação de técnico, tá fácil formação de vendedor. Tá difícil para todo mundo. Então, a gente precisa de uma solução, né? Por que que ainda não existe? É muito distante do nosso mercado de locação a ideia de formação de educação, tá? Não existe nenhum produto de educação no nosso mercado, não, nunca existiu. Mas hoje não dá mais para viver sem isso. Antes era muito fácil formar um técnico. A gente poderia contratar uma pessoa ali iniciando carreira, a gente ia trabalhando a pessoa ali por 10 anos, essa pessoa passava 10 anos dentro da sua empresa, depois começava a dar retorno. As margens eram mais altas, as pessoas elas ficavam mais tempo nos empregos. Hoje é muito comum, você contrata um mecânico, o cara fica na sua empresa 6 meses, ele sai. 6 meses, muitas vezes o cara não aprendeu ainda. Então a gente precisa de agilizar, de acelerar o processo de formação técnica. Não tem jeito. O cara tem que entrar, já tem que começar a formar. Tá? E tem muito mecânico que tem 20 anos de profissão e o cara não tem teoria. O cara ele faz errado e ele não tem ninguém para falar para ele qual que é o certo. Então a gente pegou parceria com as fábricas, a gente pegou o conhecimento nosso, da nossa equipe, a gente montou um material bem denso, tá? Alguns cursos chegou a 4 horas de curso, né? Um material bem completo, com apoio, tem um e-book, onde a pessoa tem ali como se fosse um manual, onde ela consegue ir consultando. E a vantagem disso aí é o seguinte, eu já enviei várias vezes profissional para a fábrica. Você manda um cara para a fábrica para formar hoje, chega lá e ele vai aprender só daquele produto, tem um objetivo comercial por trás ali do fabricante. O fabricante ele não quer só treinar o seu mecânico, ele quer vender para o seu mecânico a ideia de que o produto dele é melhor. Não, e às vezes a pessoa que está ensinando, é isso que você falou, ela não tem didática, ela quer vender o produto, ela não tem a didática para ensinar. Tem gente que consegue aprender olhando, tem gente que aprende na prática, E é um mas produto eu sou novo. muito a favor de ter processos bem definidos, etapas, né? Eu acho que isso com certeza acelera o aprendizado, né? E assim, você vai aprender, você vai formar um técnico com máquina nova. Geralmente acontece na fábrica. Não pega o dia a dia da locadora. Então a gente tratou ali os problemas do dia a dia. Né? Uma coisa é pegar um compactador novo de fábrica e falar, vou desmontar. Outra coisa é eu chegar com o compactador estragado, que voltou da obra sujo, né? Trabalhou em condições extremas, e falar, vamos entender o que aconteceu. E é isso que a TS Educa ela entrega. Ela entrega uma realidade do locador.
Tá? E qual que é a vantagem disso? Quando se manda um técnico para um fabricante, o cara ele sai da cidade dele, ele vai para uma condição totalmente diferente, com pessoas totalmente diferentes, uma cultura totalmente diferente. Ele passa 2 dias ali consumindo conteúdo, um cara que não é acostumado a consumir conteúdo. Aí ele volta, ele tem que aplicar tudo aquilo numa condição totalmente diferente. Aí ele vai ter que pegar numa máquina usada, ele não vai ter as ferramentas que foram apresentadas para ele na fábrica, o produto é diferente, é tudo diferente. Chega lá, ele consegue aprender 5%, ele consegue aplicar 5% que ele aprendeu ali lá, é muito pouco. A gente sabe disso, porque a gente viveu isso a vida inteira. Na TS Educa, o cara ele vai poder acessar a plataforma, ele No aprendeu tempo No dele, tempo no dele, momento que ele tiver melhor, do né, para conseguir telefone, do absorver. tablet, horário de almoço, a disponibilidade que ele tiver, ele vai poder estar ali em mãos acesso ao conteúdo. Uma coisa que foi muito engraçado, porque quando a gente sentou para conversar com os mecânicos, porque eu bati muito na tecla, muito forte com o Júlio, foi o seguinte: a gente precisa valorizar o cara da ponta, que é hoje o mecânico colaborador. Então, assim, a gente sentou para conversar com os caras ficaram felizes. Isso foi um grande ganho para a gente, porque eles hoje eles não se sentem na profissão valorizados, porque hoje não existe nada que forma eles. O cara até consegue ir no Senai fazer um curso de elétrica, fazer um curso de combustão, mas quando ele chega para fazer uma entrevista e ele é, por exemplo, assim, funcionário da mecânica de uma locadora, não tem nada que forma ele naquilo. Ele não tem como hoje comprovar o conhecimento dele. E, Thiago, muitas vezes a gente antigamente tinha aquela coisa do pai que ensinava o Isso, filho. isso. E agora não tem mais isso. Voltamos? Gente, voltamos, tá? Tivemos. E aí? Voltamos! Sabe o que aconteceu aqui? A gente não pode contar. Mas a gente, ao vivo é assim, né? É, É. Ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Então a gente precisou interromper a transmissão um minutinho só para fazer um ajuste, mas a gente já está de volta. A gente estava aqui falando sobre as profissões, né? Hoje em dia a gente não tem mais aquele filho que quer aprender a profissão do pai, que é eletricista, que é mecânico. Então, uma pessoa que já está no ramo ou que quer aprender sobre isso acaba, né, precisando recorrer a um trabalho que às vezes não é legal, né, para poder alguém ensinar para ela, depender de alguém passar informação para ela. E pelo que eu estou entendendo aí, esse curso ele vai dar para as pessoas uma oportunidade, né, de se formar, de ter uma certificação comprovada. E a gente, uma das coisas que a gente pensou como agregar valor ao curso é exatamente isso, porque hoje, uma das coisas que o Júnior estava comentando, quando você se olha a nível administrativo da empresa, ele perdia muito questão de investimento no sentido seguinte: eu estou gastando o dinheiro do meu cara, que é vamos supor, do meu mecânico sênior aqui, porque ele está, uma máquina que ele poderia estar arrumando em meia hora, ele vai ter que arrumar em uma, duas, porque ele está fazendo aquele processo bem pausado para explicar o cara, e ele ainda está gastando a hora técnica daquele cara que está fazendo o aprendizado. Faz sentido. Então, assim, quando ele somava essas horas, ele falou assim, cara, isso aqui não tá andando. E às vezes ainda acontecia esse tipo de cenário que o Júnior colocou. Dava 6 meses, o cara tava começando a entrar, assim, no eixo para poder produzir sozinho, vamos colocar assim, o cara às vezes desanimava, até por questão de motivação, cara, porque Sim, a gente, todo mundo quer fazer a diferença no seu trabalho. O cara ele fala assim, cara, tem 6 meses que eu trabalho nessa oficina, eu não consigo trabalhar na máquina, o cara vai se desmotivando. sim. Então, a nossa ideia é, se a gente conseguir diminuir essa curva de aprendizado, principalmente, é lógico que assim, ainda vamos depender do cara trabalhar para ele ter experiência, mas se a gente Claro. conseguir adiantar o tempo no sentido assim, não, em vez dele ficar aqui 6, 7 meses para ele começar a aprender, se ele souber toda a parte ali conceitual, onde cada peça, que tipo de manutenção ele faz relativo com cada erro, quando o outro cara for explicar para ele vai falar assim, não, lembrei, né? Não, isso aqui eu já sei. Não, então a curva de aprendizado vai ser muito mais rápida. Então a gente tende vai trazer essa economia para o locador. E você falou uma coisa que eu achei legal, que foi a questão do pai para filho, né? Sim, Isso foi uma coisa que eu comentei também com o Júnior. A gente preparou o nosso curso, falou assim, olha, não adianta, por exemplo, eu, o Thiago, que veio da área de TI, sentar ali, aprender, mexer numa máquina e ensinar para alguém. Não, a gente pegou uma pessoa que ela é mecânica, ela é do dia a dia, ela trabalha com isso há muitos anos, os instrutores são mecânicos há muitos anos,
que eles falam na linguagem do mecânico, eles entendem a dor do mecânico, eles entendem como o mecânico precisa aprender. Então, assim, foi um produto totalmente, assim, o produto, a nossa ideia, a gente acredita que os líderes, né, das locadoras vão comprar para sua equipe, mas o produto ele foi desenvolvido para atingir o objetivo de formar o mecânico ali na ponta final. Que bacana. E como é a estrutura desse curso? Ele é um pacote, é uma comunidade que a pessoa pode ficar acessando? Explica mais um pouquinho pra gente. A gente tem uma plataforma digital, onde a pessoa ela entra, ela consegue comprar, a gente vende em pacotes. Por exemplo, hoje nós temos o pacote de curso a combustão, onde a pessoa ela consegue fazer um curso de compactador, de serra clipper, de placa, por exemplo. Ela compra esse pacote, ela tem acesso aos cursos. Nesse curso ela vai ter ali alguns módulos, vai ter uma trilha de aprendizado, onde a gente consegue enviar relatórios, por exemplo, para o dono da locadora, para ele saber como está indo o desempenho. Que Vão ter bacana. provas, então assim, pode ser acompanhado, vão ter provas, a pessoa vai ter que fazer algumas provas e vai ter no final um certificado para o técnico. E dá para o locador gamificar isso também, né? Dá, Sim, dá para a ele própria gamificar. plataforma tem a gamificação. A Tem gente ainda também? está Que desenhando os legal. desafios que nós vamos fazer, mas tem a gamificação, faz pontuação. A gente está pensando também em brindes para os mecânicos que desenvolverem as melhores pontuações. Que legal, E o gente. legal, assim, ó, que a objeção muito comum, o pessoal falar, cara, mas o mecânico ele não aprende assim. Né? Ninguém quer aprender online, mas não tem outra saída. O mundo é assim. As pessoas elas não aprendem online, mas hoje todo mundo está online. Quem hoje não tem um telefone? Né? Antigamente era muito comum falar assim: ah, mas o meu pai, a minha mãe, o meu avô, eles não utilizam celular. Mas hoje todo mundo utiliza celular. Todo mundo aprende alguma coisa online. Então, assim, as pessoas talvez elas não se habituaram a aprender um curso de manutenção online. Mas, por exemplo, no mercado automotivo já existem inúmeros cursos. No mercado de tecnologia, isso já é batido. Não se estuda, ninguém vai para a sala de aula para sentar, para perder 2 horas deslocando, para chegar lá. A gente não consegue fazer isso no original. Eu contrato curso do Senai para os meus técnicos, eles não querem isso. Falam, cara, eu não vou sair Mas você daqui. tirar uma pessoa da operação para ficar 2 horas só no trânsito, né? Para chegar no Exato. local. Mas às vezes você coloca depois. O cara também ele trabalhou o dia inteiro, ele está cansado. Então, o desafio, assim, não é fazer um curso presencial, é fazer um curso online onde a pessoa tem aderência. E qual que é a diferença do nosso? Ele é um curso voltado para aquilo que o cara vive no dia a dia. Tudo que ele estudar, ele vai chegar lá, ele vai ver, né? Não vai ser aquele negócio, muita coisa para ele poder aplicar 5%. Não, ele vai aplicar 100% daquilo que ele está vendo. Mas então é um curso para quem já trabalha na área, ou, por exemplo, eu nunca trabalhei como mecânica de nada e eu quero, eu posso fazer o curso. Sim, Essa é a parte mais legal, porque Olha, a ele gente tem um módulo, desenhou isso. ele começa até por um cara que não conhece a máquina, apresenta o equipamento, apresenta como revisa o equipamento. Então, assim, para quem começou do zero, até para uma pessoa mais avançada. Tem a parte onde a gente vai abrir o motor do equipamento, onde tem dúvidas. A gente fala sobre os EPIs. Hoje, assim, é muito comum o locador não conhecer nem o EPI que ele precisa fornecer pro técnico dele. Isso a gente sabe que tem vários riscos, vários passivos trabalhistas que estão junto ali, que ele precisa de conhecer. Né? Vários locadores sofrem processo trabalhista porque não dá o EPI, que às vezes é um EPI barato, é um EPI que custa R$ 5. o O ramo cara cresceu muito e as pessoas não estão se preparando para isso, né, não. Júnior? Perfeito. É isso aí. Então, assim, a plataforma, ela como ela vem de dentro da locadora, quando o Thiago veio com a ideia, a gente apoiou e junto ali a gente foi trabalhar para construir, falei, Thiago, só faz sentido fazer algo que realmente vai somar. E assim, para somar para o mercado, primeiro tem que somar aqui dentro da empresa. E a gente abriu uma filial recente, utilizou a plataforma, todo mundo, os mecânicos, a gente também tem curso de vendas, né? E o curso de vendas, ele é feito por mim, né? Eu que desenvolvi o curso de vendas, eu já tive várias formações em vendas, já estudei no exterior, eu tenho vários cursos na área de vendas. Eu queria poder formar toda a minha equipe de vendas. Eu tinha esse desafio. Eu não conseguia mais formar minha equipe de vendas. Agora com a TS Educa, eu tô lá formando minha equipe de vendas. Eu tenho 10 anos de mercado de locação. Eu lidero hoje mais de 20 pessoas na equipe comercial. A gente tem uma performance muito boa no original. A gente se destaca na parte comercial e hoje cada funcionário que entra no original, na parte comercial é formado por mim. Ele tem prova e ele sai de lá com a melhor formação que a nossa empresa tem hoje. Então, foi o que eu falei com o Thiago. Falei, E cara, sem depender da tua presença física lá, né? sem depender de mim. E é isso que é o mais legal. Então, assim, hoje eu tenho a tranquilidade. A gente abriu uma filial agora, vai inaugurar na semana que vem. Eu não conheço nenhum funcionário. Mas os caras já que me conhecem, já sabem do que precisa para ser um bom vendedor no mercado de locação. As pessoas que estão entrando na área técnica já sabem, já conhecem de máquina, já sabem das manutenções básicas, sem eu precisar estar lá e sem nenhum técnico nosso precisar de ir lá e ensinar.
entendeu? Tem alguma promoção, algum desconto para quem está aqui na É, imersão? a gente fez uma condição bacana de lançamento aqui na imersão. A Sério, gente, conta pra gente. aí a gente vai fazer um 7 a 12% de desconto lá no nosso stand. O pessoal pode ir lá conversar com a gente. A gente quer mostrar também, mostrar por que que faz sentido. A gente sabe que é uma novidade, então tudo que é novo dá aquele friozinho na barriga, né, da Com pessoa que está ali olhando. certeza. Então a gente quer falar um pouco mais sobre isso. E o curso ele foi bem modulado, exatamente para atender isso que o Júnior comentou, porque quando a gente sentou para conversar desse aspecto, ele falou de fazer sentido. Eu falei com ele assim, Júnior, eu vim de uma preparação também de ensino, onde que a empresa ela tem que ser orientada a processos, não a pessoas. Ela tem que depender Perfeito. apenas dos processos. Aham. Então a gente fez ele bastante formatado em processos. De uma forma até que, por exemplo, assim, hoje o mecânico, até o cara mais experiente, fala assim, nossa, não lembro como é que mexe numa biela. A gente tem um módulo, ele vai poder clicar no módulo biela e rever só aquele vídeo. Então a gente fez um curso bem modular, bem pausado, em pequenos tópicos, para além de ser um material de ensino, ser um material de revisão. E o de vendas que o Júnior desenhou, ele desenhou da mesma forma. Ele fez bastante tópicos bem assim, separados, referente àquele assunto, para a pessoa assim, não, estou com dificuldade nesse aspecto. Então eu vou lá direto naquele assunto e já consulto. Então, realmente é um material de formação e um material de apoio, né? Porque a gente vê Isso. que tem muito curso aí nas plataformas, eu digo no geral, né? Que tem muito, é um termo feio, mas é verdade. Fica enchendo muita linguiça, Isso. Isso aí. digamos assim, né? É. Todo mundo que eu conheço que faz curso à distância, essa é a principal reclamação. Então, pelo que vocês estão explicando aí para mim, eu consigo entender que vocês fizeram um trabalho muito específico, muito objetivo. Engraçado que você tocou no ponto, foi muito engraçado, porque quando a gente terminou o curso, eu sentei para ver o curso e falei assim, nossa, achei que ficou bem menos tempo de curso do que eu planejei. Aí a gente começa até a se questionar no sentido assim, nossa, será que a gente não deveria ter falado um pouco mais desse assunto? Mas quando a gente sentou os primeiros clientes, né, os clientes que a gente chamou de clientes pilotos, para fazer o curso, e eles sentaram e falaram assim, nossa, amei o curso. Porque ele é objetivo. Porque às vezes não precisa ficar de 2 horas, 3 horas, né, naquela enrolação, como a gente brinca no tempo, naquela encheção de linguiça. Aham. Não, os cursos são bem objetivos, práticos, e vai direto ao ponto, e para eles fizeram um diferencial enorme. Isso estimula as pessoas a continuarem, né? O nosso curso comercial, por exemplo, quando a gente veio idealizar o curso, eu pensei exatamente nisso. Vamos pegar uma pessoa que ela entra na empresa. Então, nosso primeiro curso, ele é conhecendo o mercado de locação. Então, você contratou uma pessoa. É muito comum de contratar uma pessoa na empresa, na original, e a pessoa ela não conhecer nada do mercado. Ela não sabia que existia uma locadora. A gente ensina a pessoa o que que é o mercado, quais são os tipos de locadora, os tipos de equipamento que se alugam, apresenta o mercado. Depois a gente vê introdução em vendas. Qual que é a diferença entre vender e alugar? Quais são as principais técnicas para o mercado de locação? O que que o nosso cliente valoriza? Né? Qual a vantagem de se alugar o equipamento? Tem locador hoje com anos de mercado que a gente pergunta para ele qual a vantagem para o cliente hoje em locar. Ele não sabe, ele trava. Então ele é o quê? Ele é muito passivo. O cliente chega, o cliente traz a demanda, ele não consegue criar a demanda. Então, eu vou Depois, perguntar aqui na lata. Ele falou que é bom de vendas, eu quero ver se ele é mesmo. Qual que é a vantagem de locar em vez de eu comprar equipamento? olha, primeiro, você tem equipamentos de ponta. A pessoa, quando ela aluga, ela vai ter sempre as melhores máquinas, melhores marcas. Porque o locador, ele tem que vender produto bom, ele não tem que vender produto barato. Se for um produto barato, um produto que não produz, não faz sentido para ele, porque essa máquina vai quebrar rápido e ele vai ter problema. A pessoa não se preocupa com mão de obra, né, com manutenção. Por exemplo, a pessoa que aluga uma máquina, ela não quer saber se essa máquina vai dar defeito. Quando você compra o equipamento, você tem essa preocupação. Quando você aluga um equipamento, tem uma outra vantagem que é a mais importante. Você paga pela disponibilidade. Isso é o mais importante de tudo. Hoje, uma obra ela tem várias fases. Né? Uma obra ela começa hoje na parte de movimentação de terra e termina no acabamento. Na parte de movimentação de terra, que dura alguns meses, é uma máquina. Aí você vai entrando na parte de estrutura, ou são outras máquinas. A máquina é muito cara para comprar. Aí você vai entrando na parte ali de alvenaria, são outras máquinas. Parte de acabamento, são outras máquinas. Finalização de obra na parte de limpeza, são outras máquinas. Então você imagina, são muitos grupos de equipamentos. Imagina o cliente comprar o melhor. Ele vai começar uma obra, vai comprar uma reta escavadeira, R$ 400.000. Então, ele pode ir lá e alugar uma reta escavadeira. Né? Aí vai comprar uma betoneira, a betoneira custa R$ 5.000. Aí ele vai usar a betoneira por alguns meses. Não dá, inviabiliza a obra. E vai guardar onde tudo isso depois, né, Júnior? Exato. E daí, Me aí tem a parte de convenceu, não vou segurança. comprar, tá? Eu vou alugar. Aluga, aluga, aluga. Mas o problema é que tem muito locador
que não sabe disso. Mas o Uhum. cliente chega e fala, cara, você é uma locadora de máquina, legal. E aí a pessoa não sabe o que fala com o cliente, ela não sabe mostrar valor. É muito comum hoje o cliente preferir comprar a máquina. Aí ele compra, aí ele percebe que ele fez besteira, porque ele vai precisar de comprar outra máquina, ele se convence de que ele errou. E quando o locador poderia ter feito isso por ele. Nós somos consultores, né? O locador ele não é vendedor. O consultor, ele é aquela Perfeito. pessoa que ela dá uma consultoria, ela ensina o cliente, né? O nosso objetivo é ensinar o cliente. Existem pessoas que compram por dois motivos, né? A gente compra por dois motivos, ou por amor ou por dor. Quando você vai no shopping, geralmente você compra por impulso. Você gosta e compra por impulso. Ninguém acorda falando, hoje eu vou alugar um martelete. Me deu uma vontade de alugar um martelete. Não, a gente vai pelo mesmo motivo que a gente vai no médico. A gente vai porque a gente tem uma necessidade, porque a gente tem uma dor. E quando você vai no médico, você não quer que o médico fale balela, você quer que o médico te trata bem, que te trata com carinho, que ele te ensina, que ele te fala o que você tem. E o nosso cliente, ele quer a mesma coisa. Quando ele chega na locadora, ele quer que a gente trate ele bem, que a gente fale para ele o que ele precisa, a gente indica o melhor equipamento, né? A gente mostra qual que é a vantagem dele estar ali com a nossa locadora, fazendo a locação de um produto em vez de comprar um produto. E a gente precisa de conhecer isso, porque isso não é tirar vantagem de ninguém. Técnica de vendas não é a gente é técnica de convencimento. É a gente conseguir conhecer de pessoas, conseguir entender a dor da pessoa, qual que é a dor real, para a gente entregar o melhor remédio. Né? Um médico ele faz a mesma coisa, ele te consulta, ele entende qual que é a sua dor para te entregar o remédio certo. E a gente trabalhando também, resolvendo dor do nosso cliente, a gente tem que desenvolver isso. Isso é treinado. Tá? Isso a gente desenvolve com técnicas. O objetivo do nosso curso é isso. Pegar uma pessoa que ela não tem essa consciência, não sabe o que que é vender, o que que é alugar um equipamento, e mostrar para ela como que se faz esse É, trabalho para ela agora, ser mais para eficiente. escutar ele falar mais, tem que comprar o curso. Porque senão Não, mas tá olha, dando spoiler. eu tava aqui Tô brincando. pensando, se dentro aí de 3 minutos ele conseguiu dar essa aula pra gente, imagina dentro do curso, 4 horas de curso. Não, onde o Thiago pegou todo esse conhecimento, né, deixou ali de uma forma usável, né, bastante fácil das pessoas conseguirem acessar e absorver. Então, não tenho dúvidas que o material de vocês vai ser um presente para o mercado rental, né? Porque a gente realmente vê que é um mercado que cresce rápido, que as pessoas precisam mesmo de orientação. Tem gente que quer orientação e às vezes não encontra uma orientação de qualidade. Então, nosso tempinho tá no finalzinho já, mas foi um prazer receber prazer, vocês obrigado. aqui. Eu queria que vocês falassem rapidamente qual que é a importância da imersão para locadores para vocês e agradecer por vocês estarem fazendo esse lançamento aqui com a gente. Vou começar então. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Foi muito importante, né? Hoje a imersão está realizando um sonho meu de poder proporcionar esse produto para o mercado, de poder lançar aqui. Foi uma parceria muito legal. Fernando, Paulo, Mauro, eles foram muito atenciosos desde o começo. Que Então legal. então tá sendo assim, né? Eu acho que nós vamos acabar levando a imersão para sempre, né? Porque a gente está começando aqui, Ah, por favor, então né? a gente vai sempre ter esse carinho. Mas a gente agradece muito, estamos muito felizes e empolgados. Eu espero que a mesma importância que a imersão tem para o mercado rental, a gente consegue associar aí o TS Educa na mesma importância e a gente fazer essa parceria aí com o mercado. No que depender da gente, Tamo pode ter junto, né? certeza que vai. É isso aí, Thais. Obrigado pelo convite. Agradeço também o Fernando aí, que já conheço há muitos anos, há bastante tempo. Eu acho que o Imersão, ele se tornou, assim, parte do mercado, né? As pessoas, elas já associam, já pegam a data da imersão e já colocam ali na agenda como algo essencial, né? Para a gente conhecer de produto, para a gente conhecer outras pessoas, fazer o network, é extremamente importante. E quando a gente falou sobre lançar o TS Educa, a gente falou, cara, tem que estar na imersão. Ali que o locador vai, o locador vem no Imersão procurando ideias, procurando solução, e eu venho aqui desde sempre com esse objetivo, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque a gente já está no evento também, que é um sucesso, onde as pessoas estão. Então, obrigado a todos também que nos acompanharam, e a gente espera vocês lá no stand da TS Educa, podem ter certeza que não vão se arrepender, que aqui é papo de locador para locador. Quem não tiver Eu quero oportunidade, né? conhecer. Quem não tiver oportunidade, às vezes não pôde estar aqui por algum motivo especial, quiser conhecer a gente está lá no www.tseduca.com.br, pode conhecer, chama a gente lá, está disponível para tirar qualquer dúvida. Estamos online. Aprendeu a vender bem também, Thiago. Fiz o curso Júnior, Fez o Fez curso meu do eu Júnior. curso. sou o cliente zero. Gente, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um episódio. A gente está finalizando por aqui. Beijo para vocês. Obrigado.